Você já percebeu que algumas pessoas continuam controlando a sua vida, mesmo depois de terem ido embora? Elas não ligam mais, não mandam mensagens, não estão ao seu lado, e ainda assim conseguem ocupar os seus pensamentos todos os dias. É como se morassem dentro da sua mente sem pagar aluguel. Você tenta esquecê-las, mas basta ouvir uma música, passar por um lugar, ver uma foto, ou simplesmente ficar sozinho por alguns minutos. E tudo volta. As lembranças, as perguntas sem resposta, as conversas que nunca aconteceram, as palavras que você gostaria de ter dito. E sem perceber, você revive uma história que já terminou. Mas existe uma verdade que poucas pessoas têm coragem de aceitar. O maior cárcere da vida não é perder alguém, é continuar carregando essa pessoa dentro de você. Porque existem pessoas que saem da nossa vida apenas uma vez, e existem outras que nós trazemos de volta centenas de vezes, apenas com os nossos pensamentos. E talvez seja exatamente isso que esteja roubando sua paz. Você acredita que sente falta daquela pessoa, mas será que sente mesmo? Ou será que sente falta da versão da vida que imaginou ao lado dela? Essa diferença parece pequena, mas muda absolutamente tudo. Porque quando você entende isso, você percebe que não está preso à pessoa. Está preso à história que criou na sua própria mente. E histórias imaginadas podem ser muito mais difíceis de abandonar do que pessoas reais. Hoje eu quero compartilhar com você um princípio inspirado na filosofia estoica, que pode mudar completamente sua forma de enxergar o apego. Não é sobre esquecer alguém da noite para o dia. Também não é sobre fingir que nunca sentiu nada. É sobre recuperar aquilo que você entregou sem perceber, o controle da sua própria mente. Porque enquanto alguém consegue decidir o seu humor, sua paz, sua autoestima, ou até a forma como você enxerga a si mesmo, essa pessoa continua governando sua vida, mesmo estando ausente. Marco Aurélio escreveu durante anos sobre uma batalha que quase ninguém consegue vencer. A batalha contra os próprios pensamentos. Ele entendia que o verdadeiro poder nunca esteve em controlar pessoas, mas em impedir que elas controlassem sua mente. E talvez esse seja exatamente o treinamento que falta para muitas pessoas hoje. Vivemos em uma época onde todos falam sobre encontrar alguém. Poucos falam sobre aprender a viver bem consigo mesmos. Somos ensinados a correr atrás, a insistir, a provar nosso valor, a buscar aprovação, como se a felicidade sempre dependesse da presença de outra pessoa. Mas pense por um instante. Se sua paz depende de alguém permanecer, ela nunca esteve realmente nas suas mãos. Ela sempre pertenceu ao outro. E isso é perigoso, porque quem entrega a própria paz também entrega a própria liberdade. Talvez você esteja cansado. Não porque ainda ama aquela pessoa, mas porque passou tempo demais lutando contra uma realidade que já aconteceu. Existe um desgaste enorme em tentar mudar aquilo que não pode mais ser mudado. Você cria diálogos imaginários, inventa possibilidades, procura sinais, interpreta silêncios, constrói esperanças, enquanto a vida continua passando diante dos seus olhos. E o mais curioso é que muitas vezes a outra pessoa já seguiu em frente há muito tempo. Quem continua preso é apenas você. Mas isso pode mudar. E essa mudança não começa quando a outra pessoa pede desculpas. Não começa quando ela volta, nem quando finalmente reconhece seu valor. Ela começa no exato momento em que você decide recuperar o governo da própria mente. Porque toda transformação verdadeira acontece primeiro dentro de nós, antes de aparecer na nossa vida. E talvez a pergunta mais importante deste vídeo seja esta: quem está comandando seus pensamentos neste exato momento? É você ou alguém que já deveria ter ido embora há muito tempo? Porque enquanto essa resposta não mudar, nada muda. Perceba uma coisa: quase todo mundo acredita que desapegar significa esquecer, mas esquecer nunca foi o objetivo. Você não controla quando uma lembrança aparece. Você controla o que faz depois que ela aparece. Essa é uma diferença enorme. Porque muitas pessoas entram em guerra contra os próprios pensamentos. Tentam expulsar lembranças à força. Dizem para si mesmas: eu não posso pensar nisso. E curiosamente, é exatamente nesse momento que passam a pensar ainda mais. Quanto mais você luta contra um pensamento, mais energia entrega para ele. Os estoicos entendiam isso de forma brilhante. Eles não ensinavam a controlar o primeiro pensamento. Ensinavam a controlar o segundo. O primeiro surge sozinho. O segundo é uma escolha. Imagine que a lembrança daquela pessoa apareceu agora. Você tem duas opções. A primeira é alimentá-la. Começar a imaginar como tudo poderia ter sido diferente. Relembrar momentos felizes. Inventar finais alternativos. Olhar fotografias. Entrar no perfil dela. Reabrir conversas antigas. Em poucos minutos, você estará vivendo novamente uma história que já acabou. A segunda opção é completamente diferente.
Você percebe a lembrança, aceita que ela apareceu, mas não a convida para permanecer. Ela chega e vai embora, como uma nuvem atravessando o céu. É exatamente assim que a liberdade começa. Não quando os pensamentos desaparecem, mas quando eles deixam de mandar em você. Existe uma frase atribuída a Marco Aurélio que resume essa ideia. A sua mente terá a forma dos pensamentos que você alimenta. Pense nisso por alguns segundos. Se durante meses, ou até anos, você alimenta apenas rejeição, saudade, carência e arrependimento, como espera construir uma mente forte? Nossa mente funciona como um jardim. Aquilo que você rega cresce. Aquilo que você abandona enfraquece. O problema é que muita gente rega diariamente exatamente aquilo que deseja esquecer. É um comportamento silencioso, mas extremamente destrutivo. Você diz que quer seguir em frente, mas continua procurando notícias daquela pessoa. Continua imaginando encontros. Continua esperando uma mensagem. Continua vivendo emocionalmente disponível para alguém que talvez nem pense mais em você. Sem perceber, você se tornou prisioneiro da esperança. E existe uma esperança que fortalece, mas também existe uma esperança que aprisiona. A esperança de que alguém finalmente seja aquilo que nunca demonstrou ser. Essa esperança rouba anos da vida, porque ela impede você de enxergar a realidade. E a realidade, por mais dura que seja, sempre liberta. Talvez doa aceitar que alguém nunca valorizou você como deveria. Talvez machuque perceber que o esforço sempre partiu apenas do seu lado. Mas a verdade continua sendo infinitamente melhor do que uma mentira confortável. Porque somente a verdade permite recomeços. As ilusões apenas prolongam despedidas. Existe outro erro muito comum. As pessoas acreditam que precisam de uma última conversa, uma última explicação, um último encontro. Como se o fechamento da história dependesse do outro. Mas será que depende mesmo? Quantas pessoas receberam todas as explicações que queriam e continuaram sofrendo do mesmo jeito? E quantas nunca receberam resposta alguma, mas conseguiram reconstruir completamente suas vidas? Isso prova uma coisa. A cura nunca depende da resposta do outro. Ela depende da decisão que você toma consigo mesmo. Enquanto sua paz estiver esperando uma atitude de alguém, ela continuará distante, porque você colocou sua felicidade nas mãos de uma pessoa que talvez nunca faça aquilo que espera. Esse é um peso grande demais para qualquer ser humano carregar. Por isso, o estoicismo ensina algo extremamente poderoso. Pare de esperar que as pessoas resolvam aquilo que só você pode decidir. Você não precisa que alguém reconheça seu valor. Precisa parar de esquecê-lo. Você não precisa que alguém escolha você. Precisa voltar a escolher a si mesmo. Esse talvez seja o passo mais difícil, porque durante muito tempo você acreditou que ser amado significava ser completo. Mas não. Quem vive procurando alguém para preencher seus vazios, sempre viverá com medo de perder. Quem aprende a construir a própria paz, pode amar profundamente, sem se tornar dependente. E existe uma diferença enorme entre amar e depender. O amor aproxima. A dependência aprisiona. O amor inspira liberdade. A dependência produz ansiedade. O amor fortalece. A dependência enfraquece. Quando você entende isso, algo começa a mudar dentro de você. Porque deixa de perguntar: como faço para essa pessoa voltar? E começa a perguntar: como faço para nunca mais perder a mim mesmo? E essa é a pergunta que transforma uma vida inteira. Existe um momento na vida em que você percebe que o problema nunca foi a outra pessoa. Foi o espaço que você permitiu que ela ocupasse dentro de você. Porque ninguém consegue permanecer na sua mente sem a sua permissão. Talvez isso pareça duro de ouvir, mas também é extremamente libertador. Se foi você quem alimentou esse apego, também pode ser você quem coloca um ponto final nele. E isso muda completamente a posição em que você está. Você deixa de ser vítima das circunstâncias e volta a ser responsável pela própria vida. Os estoicos acreditavam que toda liberdade começa quando assumimos responsabilidade por aquilo que depende de nós. E existe uma pergunta que vale ouro. O que realmente depende de você neste momento? Você pode controlar se alguém vai sentir sua falta? Não. Pode controlar se alguém vai mudar de atitude? Também não. Pode controlar se alguém vai reconhecer o seu valor? Jamais. Mas pode controlar a decisão de parar de correr atrás. Pode controlar o tempo que dedica aos seus pensamentos. Pode controlar aquilo que permite permanecer dentro da sua mente. E pode decidir construir uma vida tão cheia de propósito que o passado deixe de parecer um lugar confortável. Esse é o verdadeiro renascimento. Não acontece quando alguém volta. Acontece quando você já não precisa que volte, porque finalmente encontrou algo muito mais importante: a si mesmo. Existe uma armadilha silenciosa que destrói milhares de pessoas. A necessidade de ser escolhido. Vivemos como se nosso valor dependesse da decisão de alguém.
Se a pessoa ficou, nos sentimos suficientes. Se foi embora, passamos a acreditar que faltava alguma coisa em nós. Mas pense com sinceridade. Será que o seu valor realmente muda porque alguém decidiu partir? Uma pedra preciosa continua sendo preciosa, mesmo que alguém não reconheça seu valor. O sol continua brilhando, mesmo quando existe quem prefira permanecer na sombra. Da mesma forma, seu valor nunca depende da capacidade de outra pessoa enxergá-lo. Depende apenas da forma como você decide viver. Marco Aurélio passou boa parte da vida lembrando a si mesmo de que a opinião das pessoas muda o tempo inteiro. Hoje elas elogiam, amanhã criticam, hoje permanecem, amanhã desaparecem. Construir sua identidade sobre algo tão instável é viver condenado à ansiedade. Por isso, o estoicismo propõe um caminho completamente diferente. Em vez de buscar aprovação, busque caráter. Em vez de correr atrás de reconhecimento, corra atrás de evolução. Em vez de perguntar quem vai permanecer, pergunte quem você está se tornando. Porque pessoas entram e saem da nossa história, mas você continuará convivendo consigo mesmo todos os dias da sua vida. Essa deveria ser sua relação mais importante. E, infelizmente, é justamente a que mais negligenciamos. Cuidamos da opinião dos outros, mas abandonamos nossa disciplina. Buscamos aceitação, mas esquecemos do respeito por nós mesmos. Tentamos salvar relacionamentos, enquanto deixamos nossa própria identidade afundar. Chega um momento em que isso precisa acabar. Não porque você deixou de amar alguém, mas porque finalmente começou a amar a si mesmo da maneira correta. E amar a si mesmo não significa arrogância. Significa não aceitar qualquer presença apenas para fugir da solidão. A maioria das pessoas tem medo de ficar sozinha, mas poucos percebem que existe algo muito pior: ficar acompanhado e ainda assim sentir-se sozinho. Esse tipo de vazio destrói lentamente, porque você está ao lado de alguém, mas nunca sente paz, nunca sente segurança, nunca sente reciprocidade. Você vive tentando conquistar algo que deveria acontecer naturalmente, e isso consome sua energia. O estoico entende uma verdade poderosa: a paz vale mais do que qualquer companhia, porque companhia sem paz é apenas uma forma diferente de sofrimento. Talvez hoje você esteja descobrindo que não precisa encontrar alguém para completar sua vida. Precisa construir uma vida tão sólida que qualquer pessoa que entre nela venha para somar, nunca para preencher um vazio. Quando isso acontece, você deixa de implorar, deixa de insistir, deixa de aceitar migalhas emocionais, porque compreende que perder alguém nunca será pior do que perder a si mesmo. E essa compreensão muda absolutamente tudo. É nesse momento que nasce uma força silenciosa, uma força que não precisa provar nada para ninguém, que não faz escândalo, que não busca vingança, que simplesmente segue em frente. E quem aprende a seguir em frente, descobre algo extraordinário. A liberdade nunca esteve na volta de alguém, sempre esteve na decisão de não depender mais dessa volta. Mas existe uma última lição que separa as pessoas emocionalmente livres daquelas que passam a vida inteira presas ao passado. Elas entendem que a maior vitória nunca foi recuperar alguém, foi recuperar a si mesmas, porque existe uma pergunta que poucas pessoas têm coragem de responder. Quem você era antes de viver apenas em função dessa pessoa? Pense por alguns segundos. Quais eram seus sonhos, seus objetivos, sua disciplina, sua paz? Em que momento tudo isso foi sendo substituído pela necessidade constante de atenção? Talvez você nem tenha percebido. Foi acontecendo aos poucos. Primeiro você começou a pensar mais na pessoa do que em você. Depois passou a organizar seus dias esperando uma mensagem. Mais tarde, seu humor começou a depender da forma como ela respondia. Até que, sem perceber, sua felicidade deixou de ser sua. Foi entregue nas mãos de alguém. E ninguém deveria carregar esse poder. Porque quando outra pessoa controla sua paz, ela controla sua vida. É por isso que Marco Aurélio insistia tanto em voltar a atenção para dentro. Ele sabia que quem governa a própria mente nunca será facilmente escravizado pelas circunstâncias. Isso não significa virar uma pessoa fria, muito menos deixar de amar. Significa amar sem abandonar a si mesmo. Existe uma enorme diferença. A maioria acredita que força é suportar qualquer situação, mas nem sempre. Às vezes, a verdadeira força está em levantar da mesa quando o respeito acabou. Está em parar de insistir onde só existe indiferença. Está em aceitar que algumas histórias cumpriram seu papel e continuar vivendo. Porque toda vez que você insiste em permanecer onde não existe reciprocidade, você envia uma mensagem silenciosa para si mesmo. Eu aceito qualquer coisa. Mas quando você decide ir embora, você também envia outra mensagem. Eu conheço meu valor. E essa decisão transforma completamente sua identidade. A partir desse momento, você deixa de viver esperando reconhecimento
começa a construir respeito próprio. E respeito próprio muda tudo. Muda a forma como você fala, como anda, como decide, como escolhe as pessoas que permanecem ao seu lado. Você já não aceita migalhas, porque descobriu que sua paz vale mais do que qualquer presença instável. Talvez hoje você ainda sinta saudade. E isso é normal. Sentimentos não desaparecem porque decidimos. Eles diminuem conforme deixamos de alimentá-los. Cada dia em que você escolhe não voltar, você fortalece sua mente. Cada vez que resiste ao impulso de procurar quem te machucou, você fortalece seu caráter. Cada vez que escolhe investir tempo em você, você recupera um pedaço da sua liberdade. E um dia acontece algo extraordinário. Você acorda, lembra daquela pessoa, mas já não sente o mesmo peso. O coração permanece tranquilo. A ansiedade desapareceu. A necessidade de respostas deixou de existir. Não porque o passado mudou, mas porque você mudou. Essa é a verdadeira vitória. Não fazer alguém sentir sua falta, mas deixar de sentir falta da versão de si mesmo que implorava por atenção. Porque essa pessoa ficou para trás. Agora existe alguém mais forte, mais consciente, mais disciplinado, mais livre. E essa liberdade não foi dada por ninguém. Foi construída, silenciosamente, todos os dias. Enquanto o mundo ensinava você a correr atrás das pessoas, você aprendeu algo muito mais valioso. Correr atrás da sua melhor versão. Enquanto muitos continuam vivendo para serem escolhidos, você escolheu tornar-se alguém que não negocia sua paz. Enquanto muitos ainda confundem carência com amor, você aprendeu que o maior relacionamento da sua vida é aquele que constrói consigo mesmo. Então, sempre que surgir a tentação de voltar para aquilo que já destruiu sua paz, lembre-se desta verdade. Você não está perdendo alguém. Está protegendo quem finalmente está se tornando. E essa pessoa merece continuar crescendo. Antes de encerrar este vídeo, quero deixar um desafio. Durante os próximos dias, pare de gastar energia tentando controlar quem decidiu ir embora. Use essa mesma energia para fortalecer sua mente, cuidar do seu corpo, desenvolver sua disciplina e construir uma vida que faça sentido independentemente da presença de qualquer pessoa. Porque quando você aprende a governar a própria mente, descobre que a liberdade nunca esteve em prender alguém ao seu lado. Sempre esteve em não permitir que ninguém prendesse você. Se esta mensagem fez sentido para você, escreva nos comentários. Eu escolho minha paz. Que essa frase seja um compromisso com a pessoa que você decidiu se tornar. Se este vídeo ajudou você a enxergar sua própria força, deixe o seu like e inscreva-se no canal para continuar fortalecendo sua mentalidade. E nunca se esqueça desta última lição inspirada na sabedoria estoica. Quem domina a própria mente jamais será escravo da ausência de alguém. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, continue firme. Continue evoluindo e, acima de tudo, continue escolhendo a si mesmo.